horário chegou, né? Tá chegando, Tamara. Já sim. Na beleza, quem a apresentação primeiro é Robertinho, né, Robertinho? Beleza, então vamos começar, vamos fazer nossa oração. Vamos pedir a proteção divina para a realização das nossas tarefas e a companhia dos bons espíritos também. Façamos uma pequena oração. E assim, Senhor, contando com a tua proteção e a presença dos bons espíritos, nós vamos iniciando mais uma manhã de estudo com votos de paz. Ok, nós estamos estudando a Revista Espírita de 1858 e hoje, o mês de novembro. Gostaria, antes de iniciar, de dizer a vocês o seguinte, que eu e antes nós iremos sair 10 minutos antes, porque nós temos uma live, iremos fazer uma live para o canal Roteiros Espírita do pessoal de Salvador, e aí eu gostaria que vocês finalizassem. Qualquer um de vocês, quando chegar 10 horas, vocês encerram. Qualquer um que se sentir à vontade, né? Eu também, assim que iniciar, eu tive um problema aqui agora no meu computador, eu vou iniciar e sai 1 minuto, e aí volto de novo para eu fazer pelo celular, que o computador está travando a internet aqui. Então, Robertinho, você, meu amigo, com a palavra. Tá certo. Anderson, eu tenho 15 minutos, não é isso? Então, deixa eu cronometrar aqui também. Novamente, bom dia a todos. Então, o tema que eu vou abordar hoje é sobre pluralidade das existências corpóreas, né? Mas eu queria iniciar, como o nosso grupo é aberto ao público, é importante ressaltar que o entendimento desse artigo, tantos como outros artigos abordados por Kardec nas revistas espíritas, dependerá muito na crença da existência de Deus, que é uma das crenças da doutrina espírita, né? Então, os ateus, agnósticos, ou de um modo geral os materialistas, que não sejam tão céticos, né? Sugerimos a leitura de O Livro dos Espíritos, na primeira parte, que fala das causas primárias, e no seu capítulo 1 fala especificamente de Deus, e também tem na Gênese, né? No seu capítulo 2, que faz uma abordagem sobre Deus, sobre provas da existência e também sobre seus atributos, né? Mas nesse artigo, especificamente, o que Kardec ele procura abordar? Como em outros artigos, no início ele fala que os fenômenos espirituais, desde a origem dos tempos, existem, né? Por constituir uma lei da natureza. Fazem parte da história da antiguidade. E a reencarnação, a transmigração das almas, é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos de várias culturas e civilizações. Então, nós vamos ver isso entre os egípcios, gregos, romanos, chineses, indianos, e, inclusive, eu fazendo uma pesquisa, descobri que isso existe, inclusive, entre os esquimós, né? Comumente, se utilizava mais o termo palinginesia, né? Que, em sua etimologia, vem de duas palavrinhas em grego, palin, de novo, ou várias, e gênese, que é geração ou vida. Então, pode ser definido como várias vidas, ou uma nova geração. Mas também existe um pensamento, né, do filósofo grego chamado Pitágoras, que ele nasceu 570 anos antes de Cristo, né? Que ele acreditava na metempsicose, e algumas dessas culturas também acreditavam na metempsicose, em especial os hinduístas, né? Eles têm esse entendimento até a atualidade, que é a possibilidade da alma encarnar em animais ou vegetais. Só que essa teoria ela é rejeitada pelos espíritos de uma maneira absoluta. A gente pode encontrar isso no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Tem um capítulo 11 dos Três Reinos, fala sobre metempsicose. E também tem a Revista Espírita, de 1868, de maio de 1868, que fala
sobre esse tema, lá no Espiritismo em Toda Parte. Tá? O interessante é que a pluralidade das existências tem, inclusive, na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento. Nós vamos ver Jesus abordando esse tema na nossa interpretação espírita, é claro, tanto no Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículo de 1 a 12, é a conversa que Jesus tem com Nicodemos sobre o nascer de novo, e também nós vamos encontrar em Mateus, no seu capítulo 17, versículos de 10 a 13, onde os discípulos perguntam sobre o retorno de Elias, e na conversa que Jesus tem, eles compreendem que Jesus falava de João Batista, ou seja, João Batista seria a reencarnação de Elias. Mas um ponto importante que eu observei nesse artigo é que o Kardec, ele não aceitou de prontamente esses conhecimentos trazidos pela espiritualidade, né? Tanto é que no próprio artigo, e eu vou falar ipsiline, né, como está lá escrito, tem o seguinte: nós não cedemos ao primeiro choque, combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas por essa questão. Então, o Kardec ele não aceitou tão somente ouvindo a espiritualidade, ele comentou que os espíritos, na realidade, somos nós que desencarnamos, vamos para o mundo espiritual e conservamos o nosso grau de conhecimento, de entendimento das coisas, de compreensão e interpretação. Então, ele procurou, através de várias perguntas que nós vamos ver lá na frente, tentar compreender melhor este conhecimento da pluralidade das existências. Tanto é que ele aborda no artigo que, mesmo que fosse um encarnado que falasse isso para ele, ele também teria um certo ceticismo, vamos dizer assim, né? Ele procuraria se aprofundar para melhor entendimento. Ele fala também que temos ainda uma outra refutação a opor, né? Em relação à questão das pessoas que não acreditam na pluralidade das existências. Então, ele coloca esta refutação, que não somente a nós ela foi ensinada. É interessante isso. Foi também ensinada em muitos outros lugares, na França e no estrangeiro, na Alemanha, na Holanda, na Rússia. E o interessante mais ainda é que isso foi antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? E aí ele acrescenta que desde que ele se entregou ao estudo do Espiritismo, obteve várias comunicações através de 50 médiuns escreventes, falantes, videntes, mais ou menos esclarecidos, de inteligência normal ou mais ou menos limitada. Algumas até mesmo completamente analfabetos, em consequência absolutamente estranhos a matérias filosóficas. Então, observa-se daí que os espíritos, né, trouxeram esta informação e que não houve uma interferência ou uma influência por parte dos médiuns, né, que foi algo assim novo, inusitado, e que apesar de fazer parte das culturas e de civilizações anteriores, o que Kardec teve a preocupação foi de organizar esse conhecimento para melhor entendimento. Então, quando ele se aprofunda sobre isso, né, ele, no caso, analisando a refutação de algumas outras pessoas que não acreditam tão somente em uma única existência, né, e que aqui nós passamos pelas tribulações e ao desencarnar, dependendo dos nossos comportamentos, nós vamos para o céu, para o inferno, ou como inclui também a Igreja Católica, né? E aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica, é claro, à questão do purgatório, ele acrescenta algo interessante. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar as suas faltas? Então, é algo assim muito reflexivo, né?
a gente analisar que simplesmente a gente erra uma vez e depende de uma série de contextos, né? Porque ele vai abordar nas perguntas lá na frente, a questão de nós vivemos em condições diferentes, a questão das nossas aptidões, uma série de fatores que influenciam no nosso comportamento, porque, na realidade, nós vivemos numa sociedade e somos influenciados pela sociedade, influenciados pelo meio. Então, baseado das nossas crenças, é que desencadeamos determinados tipos de condutas e comportamentos. Então, os nossos erros, e é demonstrado em vários momentos por Kardec, não é proveniente da maldade nossa, mas por uma simples ignorância, né? Nós somos ignorantes, atrasados, imperfeitos, e por esse motivo acabamos errando, desviando de condutas e caminhos. E aí, nós, né, que somos pais imperfeitos, atrasados, ignorantes, damos novas oportunidades aos nossos filhos, e por que Deus não daria esta nova oportunidade para cada um de nós? Então, é algo assim para se refletir, né? Então, o que nós passamos aqui não é uma questão de imposição para se acreditar nisso, mas uma questão de se refletir sobre a questão da pluralidade das existências, que a partir do momento que nós acreditamos na existência de Deus, em seus atributos, e um deles é de ser um ser soberanamente bom e justo, nós entendemos a justiça na lei de Deus. Ou seja, nós passamos no mundo as tribulações, dores, dificuldades necessárias ao nosso aprimoramento, mas também para nós ressarcirmos as nossas dívidas anteriores e nos ajustarmos às leis divinas, né? Então, e nos possibilita novos momentos, novas condições para que nós possamos nos redimir dos nossos erros e, consequentemente, termos um maior aprendizado e crescimento nos diversos âmbitos, né? Já que o propósito existencial, e a gente pode encontrar na questão 132 do Livro dos Espíritos, é de nós alcançarmos a perfeição. Então, nós estamos nos aperfeiçoando a cada momento. Só que numa única existência, e isso a gente percebe muito bem nesse artigo, a gente não tem condições de alcançar esta condição que nós nos propomos de nos aperfeiçoar. Então, precisamos passar por diversas situações, tribulações, dificuldades, dores, transtornos, decepções necessárias a isso. Aí Kardec ele faz reflexões sobre isso. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma única existência. Então, para os que não acreditam na reencarnação, só pode haver uma única existência. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada um foi criada por ocasião do seu nascimento, né? A menos que se admita a anterioridade da alma. Então, Kardec coloca esse entendimento, tá? Caso em que caberia perguntar o que ela seria antes do nascimento. Então, nos aprofundemos nessa reflexão, que é a parte filosófica da doutrina, de fazer questionamentos, de não se aceitar cegamente tudo aquilo que nos passa, né? Então, justamente esse trabalho do grupo de estudo da Revista Espírita está tendo esse propósito, de se aprofundar, de estudar mais profundamente, né, em relação a esses conhecimentos trazidos pela espiritualidade e codificado por Kardec, né? Então, na realidade, a gente tem que entender que ou a alma tinha ou não consciência de si mesmo, ou se não tinha, era quase como não existisse, ele faz essa colocação. Caso tivesse a individualidade, era progressiva, era estacionária, nenhum em outro caso, a que grau chegara tomar corpo? Então, que grau evolutivo ele já tinha quando ele abordou, quando ele chegou na roupagem física? Então, essas perguntas são interessantes. E o que é que acontece, então? Kardec nos conduz à reflexão sobre a nossa existência do ponto de vista de não haver reencarnação. Então, vamos parar para analisar.
Mesmo nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, a gente precisa, num dado momento, parar para entender isso. E, de uma forma didática, ele nos faz perguntas reflexivas. No primeiro momento, são 6 perguntas. Então, ele fala sobre, por exemplo, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. Então, a gente observa que cada um de nós nasce com um tipo de aptidão, com um desenvolvimento intelectual, moral, uma bagagem de conhecimento, tendências comportamentais, personalidades. E tudo isso vem de quê? Né? Porque alguns estudiosos dessa área, da área de teologia, muitas das vezes nós perguntamos por que das diferenças, vamos dizer, das diferenças desse ponto de vista, das aptidões e desenvolvimento intelectual moral, e alguns dizem, não, foi porque Deus quis. Né? Isso em relação a tudo. As dificuldades que enfrentamos, as situações de diferenças sociais, né? Porque Kardec ele fala também da questão da aptidão extranormal de algumas crianças, né? Que na atualidade nós chamamos de crianças superdotadas, a exemplo de Wolfgang Amadeus Mozart, né? Ele com 4 anos, ele já tocava o cravo, que foi o precursor do piano. Com 8 anos, ele já compunha músicas. Então, ele tinha uma capacidade extra, uma aptidão, vamos dizer assim, extra normal, né? E aí, de onde é que vem tudo isso? Então, é algo reflexivo. Quais, por exemplo, o instinto precoce que revelam certas crianças aos vícios, às más tendências, a determinados tipos de comportamentos. Então, tudo isso é interessante para as nossas reflexões e para que, se aprofundando, a gente tenha uma melhor compreensão sobre esta questão das vidas sucessivas, da pluralidade das existências. Terminou meu tempo, no segundo momento eu complemento. Tá bom? Muito bem. Beto, você com os problemas morais, suicídio. Agora, lembrando que, como o texto de Beto é menor, ficou acordado anteriormente que esses textos pequenos serão apenas 10 minutos. Os grandes é que serão 15. Tranquilo. Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo bem? Então tá beleza. Rapaz, eu pesquisando isso aqui. Beto, seu som tá baixo, Beto. Tá baixo o som? Tá baixo. Vocês estão ouvindo bem, Beto? Peraí. Mais ou menos, mais ou menos. Pode melhorar um pouquinho, meu amigo. Melhorou? Melhorou o som? Mesma coisa. Não. Tava bom até agora. Bota outra aí que eu vou tentar corrigir aqui. Não, para mim tá bom, eu não sei para os outros, mas dá para ouvir. Então vá, Beto, pode ir. Com o foninho fica difícil de ouvir. Com o foninho dá para ouvir perfeitamente. Bota o fone, fica melhor. Vamos lá. Tá melhor agora? Tá melhor. Então bora lá. Rapaz, é complicado esse negócio novo de tecnologia, viu? Vou pegar minha câmera velha que não dava problema nenhum. Gente, esse tema suicídio é muito grande, mas eu vou me ater somente ao que está aqui no artigo, tá certo? E o interessante que eu percebi, que eu tenho uma tradução mais antiga aqui, e essas traduções, até da FEB que eu fui olhar, rapaz, com essa modernidade, querendo modernizar a linguagem, tem muita coisa aí que não bate não, viu? Ainda bem que eu comprei essas revistas aqui, eu tenho todas aqui bem antigas, viu? Rapaz, modificando algumas coisinhas, mas vamos lá. Ele faz 3 perguntas. A primeira foi, por que o homem que tem firme a intenção de se destruir se revolta com a ideia de ser morto por outro e se defenderia contra os ataques do próprio momento que vai cumprir seu desígnio? Ele dá 3 respostas em uma só. Eu achei isso interessante. O primeiro ele diz assim, ó, porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se dá a si mesmo, aí na outra tradução já diz, quando se suicida, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Está superexcitado e tem a cabeça desarranjada. Incumpre esse ato sem coragem, sem medo,
por assim dizer, ter conhecimento, sem ter conhecimento. Já na tradução mais moderna, consciência, que não tem nada a ver, viu? Consciência e conhecimento é diferente. Conhecimento do que faz, ao passo que se tivesse escolha, não verias. E na outra tradução tem veríamos. Não, ele fala na terceira pessoa. Tanto suicídio. Essa primeira parte, ele quis dizer o seguinte: que temos medo da morte pelo instinto de conservação que Deus nos coloca. Essa é a primeira coisa que eu entendi aqui. A segunda, ele coloca que qualquer um de nós aqui, em momento de loucura, em momento de, mesmo tendo consciência, por isso que consciência não tá legal aqui na nova tradução. Mesmo eu tenho consciência, mas se naquele momento, mesmo tendo todo o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, possa ser que um determinado acontecimento me leve a cometer o suicídio. Essa foi a primeira parte que ele colocou, mesmo com o instinto de conservação que nós temos, mesmo que a gente tenha consciência do que é o suicídio, ninguém está isento disso, nem a gente que está aqui estudando. A segunda parte, ele diz assim: o instinto do homem leva a defender sua vida, que é o instinto de conservação. E durante o tempo que se escoa, entre instantes que seu semelhante se aproxima para matá-lo e aquele ato cometido, ele tem sempre um movimento de repulsão instintiva. É o instinto que tem na gente. Se alguém jogar uma pedra na gente, a gente vai ter o instinto de se livrar. Então, isso também, nessas coisas simples, também na vida. Por isso que eu não acredito nesse negócio. Quando a gente fala de morte, tem espírito que diz assim: eu não tenho medo de morrer. Mentira. Todo mundo tem. Principalmente a gente que está cheio de culpa de consciência. Está com medo de ir antes de tentar consertar alguma coisa. Então, ele está dizendo isso, que todo mundo tem. Todos. Não vem me dizer que não tem, não. Deixa chegar na hora da morte, que depois você vem e me diz na sessão mediúnica como foi. Tá certo? E ele continua assim, ó. Então, nós temos essa repulsão de repelir. Agora ele completa: um homem que se suicida não experimenta esse sentimento, porque está cercado de espírito que o impele, que o ajuda em seu desejo e lhe fazem perder completamente a lembrança do que ele é, dos seus parentes. Aí você vai na fé e tem lá, em vez de seus parentes, tem de seus pais, muda completamente. Muda completamente. Não é de seus pais, parentes. E daqueles que eu amo. E de uma outra existência. Nesse momento, o homem é todo egoísmo. Ele já fala a segunda fase do suicídio. Eu entendi assim. Já não é momento de loucura, de um impulso instintivo, mas aquele suicida em que a pessoa vai se minando pouco a pouco, e os espíritos vão se apoderando dos seus desejos de morte, vão se apoderando: eu não presto, eu não sirvo para nada. Ele coloca na mente também aquele negócio de como é que se diz? Tudo acontece para os outros, não para mim. Então, há vários motivos que o levam. Esse daí, ele já faz com aquele que, ao longo do tempo, vai se minando, desejando isso. E circuncide espíritos que vão o ajudar nesse intento. Mas na segunda pergunta, me desculpe aqui, São Luís, né, que fez aí, eu acho que o que o Kardec pergunta: aquele que, desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se e quer que sua morte sirva para alguma coisa, é culpável por procurar no campo de batalha defendendo seus pais? Eu achei que São Luís, aí na pergunta, não foi muito objetivo, não. Eu achei que ele tangenciou um pouquinho, viu? Saiu um pouco da resposta, mas anotei aqui umas coisas interessantes. Mas também eu percebi, sabe o que, Anderson? Que lá em cima tem assim, ó: mensagem dada pelo médium falante e vidente. Alguém copiou, porque no tempo de Kardec não tinha gravador. Eu acho que foi quem copiou aí, não copiou. O espírito deve ter ido muito rápido aí, e o escrevente aí, ó, não deu tempo de escrever tudo. Aí tangenciou um pouquinho. Mas ele dá uma resposta a algumas coisas. O homem deve seguir o impulso que lhe é dado, qualquer que seja a carreira que abrace.
Foi a única coisa que ele não fugiu aí. Não é porque está no campo de batalha e tudo. Eu posso. Eu entendi assim que ele quis dizer. Ele diz assim: sempre ele é culpado. Sempre. Porque não importa qual é a profissão que eu tenha. Ou ir para a batalha, ou ser um professor. Não importa. Se eu procurar intencionalmente dispor a minha vida, eu sou culpado. Não preciso buscar o campo de batalha, não. Aliás, eu posso até sair do campo de batalha, me isolar, buscar, porque tem pessoas que o suicídio, tem lá no livro dos Espíritos, quando fala, aquele suicídio mental. Ele não comete, ele não vai para os vícios, não vai para os defeitos e tudo, mas ele, no seu pensamento, deseja cada dia morrer. E isso vai matando suas células. Então, achei interessante que não depende de carro, não depende de nada. Nós podemos buscar na nossa batalha ou fugir dela e cometer o suicídio. Eu achei interessante isso. Aí depois ele diz assim, ó, ora, procurar ir contra seus conselhos é um crime, uma vez que eles estão colocados para nos dirigir. E que esses bons espíritos, quando queremos agir por nós mesmos, eles estão para nos ajudar. Gente, isso aí é fantástico. Isso aí é fantástico. Mesmo o suicida, que ao longo do tempo vai se minando, onde os espíritos vão tomando conta dos seus desejos, suas mentes, num processo de subjugação, os espíritos estão ali nos ajudando. Olha que interessante. Agora, quando a gente bota isso na mente, e subjugado pelos espíritos, porque nós demos essa condição de ele entrar em nossa mente, os espíritos estão ali, ó, junto, que é a terceira pergunta que São Luís coloca. Anjo guardião, ele utiliza, segundo aqui São Luís, utiliza até de encarnados para chamar nossa atenção. Mas chega a hora que o livre-arbítrio, ele não pode ser violentado, principalmente pelos espíritos bons. Aliás, até espírito perfeito não viola nosso livre-arbítrio, não. Muita gente acha que não viola, não. A gente que deixa. A gente que deixa. É bom saber disso aí. Ele coloca isso aqui muito bem. A gente que procura nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, a gente que faça a nossa vida, tudo que a gente está estudando, e pelo menos a gente coloca em prática 1%, 2%, 3%. Eu estava aqui falando com o Roberval antes de vocês entrarem, que o espírita acha que não precisa de nada na casa espírita. Não precisa não, ele não precisa tomar passe, ele não precisa de água fluidificada, ele não precisa ir para as doutrinárias. Já pensou nisso? Aí eu estava falando com o Roberval, sabe o que o espírita faz? Se alguém vem te procurar com problema, a gente diz assim, vá na casa espírita. Lá você vai encontrar apoio, mas quando é a gente foge da casa. Eu nunca vi um negócio desse. Parece que o remédio só é eficaz para os outros. Aí quando encontra a pessoa, eu vou falando, por que você nunca mais foi para o estudo? Estou dando um tempo. Eu preciso refazer a minha mente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente também vai ser um sério candidato ao suicídio. Por quê? Nos lugares que eu vou, tem muitos espíritas aí com depressão. Tá certo? É só isso aí. Eu ia avisar do Muito tempo bem. agora e Beto saiu bem no tempo. Valeu, Beto. Muito bem, doutor Roberval, você com as palestras familiares. 15 minutos, hein, Tamar? Para Roberval? Roberval tá fechado o áudio. Deixa eu abrir aqui, que eu fechei na hora que começou a... Clica aí, Roberval, para abrir, por favor. Ativou? Aí, beleza. 15 minutos, tá, Roberval? 15 minutos? Ok, vamos lá. Essas palestras familiares é muito interessante ter observado e Kardec tem colocado para que nós possamos justamente analisar a situação de cada espírito e a informação que ele traz para cada um de nós. Em relação a Mehmet Ali, eu dei uma lida
e fui observar que a primeira comunicação dele foi no dia 16 de 3 de 1858, e naturalmente ele deixa transparecer não, ele afirma que ele é um espírito em estado errante e que possui grandes dificuldades, principalmente em relação aos atos que ele cometeu de atrocidades, e as pessoas, os espíritos, os seres humanos que ele trucidou, e ele encontrava essas pessoas no mundo espiritual. E o sofrimento que ele tinha justamente nesse encontro. Mas me chamou a atenção na primeira comunicação dele, quando ele faz, Kardec questiona em relação à obra de Maomé e à obra de Jesus. E achei muito interessante, apesar dele não ser um espírito evoluído, mas ele narra justamente que Maomé também era um profeta e tinha uma missão, que a única diferença é que Maomé, naquele instante, ele começa a querer ter o comando. Ele quer comandar, e comandar de uma forma de manipular as massas e ter a sua figura como uma figura central de toda aquela revelação. Já Jesus, ele mostra que é uma obra divina e que desempenhou muito bem o papel. Não quis ser esse comandante, como Maomé foi, e justamente o desenvolvimento da obra de Jesus é uma e a de Maomé é outra, e ele faz uma correlação muito interessante quando ele diz assim: olha, observem o que transforma os ensinamentos de Maomé e observa a transformação dos ensinamentos do Cristo. E você verá justamente a grandeza da obra de cada um. Então, eu achei muito interessante, e na segunda comunicação, que é justamente uma sequência natural da primeira comunicação, e nessa segunda comunicação ele vai justamente falar sobre a sua passagem no Egito. Ele, que era um pachá, como eles colocam, né? Não, me fugiu o termo agora, um sacerdote egípcio, e ele traz algumas narrativas interessantes. Inclusive, quando ele começa falando, e Kardec questiona em relação às pirâmides, e ele vem trazer a narrativa de que as pirâmides eram justamente uma construção feita pela mão dos homens, né? E através da força dos escravos, e arrastaram pedras e sofreram bastante para construir aquela obra. Mais adiante ele vai para a finalidade das pirâmides. Nessa parte da finalidade das pirâmides, ele vem nos mostrar justamente que as pirâmides eram um templo de manifestações, né? Templo de manifestações espirituais. Aí você para analisar, quando você chega e vê uma suntuosidade daquela, e nós temos o conhecimento natural que os egípcios já traziam consigo, esse nível de informação muito mais aprofundado para a época, eles utilizavam justamente com esse objetivo, ou seja, era uma coisa fechada. As pessoas comuns, elas não possuíam justamente esse acesso às informações que era utilizada justamente pelos sacerdotes e pelo faraó, ou seja, a alta elite que gozava justamente desse conhecimento. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu ainda tenho algumas dúvidas, eu não sei se aquilo foi totalmente uma obra única e exclusivamente de mãos humanas, porque eu presenciei algumas coisas, eu vi algumas coisas, no Vale dos Reis, por exemplo, a 200 metros, né, de profundidade, você ter pedras, granitos monstruosos que você não sabe como aquilo conseguiu chegar àquela profundidade e ser colocada da forma que foi colocada. Então, é uma coisa muito intrigante você ver toda uma obra de um povo, de um conhecimento fantástico, e como eles conseguiam fazer esse tipo de ação. É um negócio assim, impressionante. Eu confesso que eu buscava informações, se eu conseguia, eu não conseguia entender aquilo ali. Ou seja, fica muita coisa ainda que a gente precisa aprofundar e ganhar conhecimento. Mas Kardec deixa todas essas informações para que a gente possa justamente fazer esse raciocínio e aprofundar cada vez mais na busca do conhecimento. Mas na grandeza da obra deles aqui, o Espírito diz uma coisa muito interessante.
E a obra que eles faziam, a suntuosidade, era uma tentativa natural de igualar-se à divindade. Eu parei de pensar em relação a isso. Poxa, será que eles traziam consigo ainda as reminiscências de Capela? Porque eles tinham um conhecimento, uma vivência superior. Aí vem um mundo desse ainda, num processo natural de evolução, e eles, na tentativa, e aí nós vamos entender porque o faraó se dizia rei aqui na Terra, eu sou o rei da Terra, eu sou o Deus encarnado aqui na Terra. Então eles queriam de alguma forma igualar-se à divindade, e isso eu achei muito interessante porque encontrei uma reminiscência, acho, da lembrança de Capela, eles traziam isso ainda consigo. Mas o mais interessante que eu achei em toda essa comunicação foi justamente a questão da crença. Eles tinham a noção da divindade. Os sacerdotes, os faraós, a alta elite, eles tinham essa noção. Mas o povo em si foi totalmente degradado essa ideia da divindade, ao ponto de eles colocarem, para ser adorado, animais, ou colocarem muito bem Anubis e outros deuses, para que esse povo pudesse adorar. E esses deuses é que conduzia a vida dessas pessoas. Isso é uma coisa muito impressionante, porque para a elite um conhecimento, para a plebe outro totalmente diferente, visto que muitos daqueles escravos traziam consigo, já no seu íntimo, a noção de um Deus único, né? Aí já traziam consigo. Então, era justamente para destruir essa ideia. E na tentativa de destruir essa ideia do conhecimento do Deus único, aí entra o poder justamente da religião para oprimir, pisar e machucar. Então, os sacerdotes faziam isso à parte, ou seja, mantinham o povo sob o jugo da lei, que eles consideravam assim. Eles cobravam os impostos, e interessante, Itamar, Anderson, eu estive lá no Nilo e observei que eles têm uma medida, né? O rio sobe a tantos metros, o imposto é um. Tantos metros, o imposto é outro. Ou seja, quanto maior o nível do rio, maior a produção, mais impostos eles teriam que pagar para Faraó. E também descobri que desde aquela época já existia a Caixa 2, porque os sacerdotes já tiravam uma parte daquilo e entregavam só outra para o faraó. E o faraó descobriu a certa época, eu estava dando a vida nisso, e acabou matando um monte deles. Estavam fazendo Caixa 2. Esse vício já vem de muito tempo. Mas onde eu quero chegar com essa nossa, quero ver meu tempo aqui. São 15 minutos, né? Onde eu quero chegar é que essa casadinha do poder com a religião fez um estrago muito grande na vida de todos nós. E eu trouxe isso hoje para o nosso dia a dia. Não continua muito diferente. Essa casadinha de poder, certo? E religião, nós temos visto em todos os setores da nossa atividade hoje em dia. Temos visto pessoas que utilizam ainda da religião como um processo de comando, de força, que subjuga as pessoas, certo? E conduz essas pessoas que não têm um determinado conhecimento, e vai fazer com que elas realmente sigam o seu comando e, na verdade, eles escondem a verdade. E, como diz Jesus, são aqueles elementos que tomam a porta do conhecimento, não entram e não deixam os outros entrarem. Então, essa mesma religião, casada com o poder, foi que destruiu o Cristo, né? E nós temos visto hoje também essa questão muito forte na vida das pessoas, e isso nos leva também a uma grande reflexão. Qual o papel da doutrina espírita diante de tudo isso? Antigamente, nós líamos a Bíblia em latim, de costas para o povo, o conhecimento não podia chegar para eles, assim como também no Egito. Hoje, a doutrina espírita vem quebrar todas essas amarras. Tudo isso que vem desde o Antigo Egito até o momento atual, a doutrina espírita entra como um conhecimento libertador. Ela entra como um conhecimento que vai fazer com que o homem reflita naturalmente e faça esse contato direto
com o Criador, com a divindade, certo? Sem intermediários. A realidade é essa. Então, quando a gente aprende a fazer esse contato direto, toda essa estrutura religiosa ligada ao poder para subjugar, pisar e, na verdade, atrasar a evolução das pessoas, tudo isso vai por água abaixo. É por isso que a doutrina espírita também ainda é perseguida até hoje, né? Então, são coisas assim bem interessantes para que nós possamos analisar. Deixa eu ver meu tempo aqui, porque ainda tenho o Dr. Moore, né, para poder falar sobre ele. 11 minutos. Esse é 11, ainda tenho 4 minutos, ótimo. Então, aí só concluindo aqui essa parte do Egito, esse espírito que traz essas informações também, não é um espírito elevado, certo? Não é um espírito de alto, ele traz a narrativa do conhecimento dele, mas possa ser que conhecimentos outros existam que ele também não estava a par disso aí. Aí Kardec coloca para que nós possamos justamente analisar. Então, essa é a visão que eu tenho em relação a essa palestra. E a outra é do Dr. Moore, que é um homeopata, médico, espírita, e o que nos mostra a comunicação dele aqui, um espírito também já elevado, na fila, quem sabe, lá para Plutão, com Itamar, João, esse pessoal todo que anda falando de reencarnar em Plutão, mas ele acreditava nessa teoria dos gnomos, né? Ele mesmo fala que, a partir do momento que ele desencarna, ele começa a observar que isso está muito ligado à questão da magia, ou seja, é uma questão muito mística. Ele vem nos mostrando isso. E nos mostra essa questão dessa aparição desses gnomos com aparência de animais, de diabos, ou seja, com aparências exóticas. E essas aparências me fez lembrar algumas pessoas que eu conheço que tiveram visões de espíritos dessa natureza e vieram questionar por que os espíritos apareciam daquela forma, uma coisa muito exótica, aquela coisa toda. E aí, para você explicar, são espíritos elementares, coisas que estão iniciando no processo natural de evolução. Ou seja, para quem não tem um conhecimento aprofundado, é uma coisa não é fácil de você explicar para essas pessoas. Mas me chamou a atenção também a parte da homeopatia. Quando ele fala da homeopatia, ele mostra a homeopatia também como a ciência, né, do futuro, a proporção que o homem vai evoluindo, ele vai saindo dessa parte alopática e vai introduzir a parte homeopática. Aí eu analisei também um pouco sobre florais de Bach também. Ou seja, já existe um segmento que vem nos mostrar que muitas dessas energias, dessas vibrações, elas vão atingir naturalmente o nosso perispírito para que possa refletir no nosso corpo físico. Então, isso me chamou muito a atenção também em relação a essa visão do Dr. Moore. E finalizando, a Madame Stel, né, essa aí eu confesso que eu não tive assim não achei nada que viesse realmente acrescentar muito no nosso conhecimento. Mas, basicamente, é isso aí. Eu volto a repetir, Kardec coloca para que nós possamos analisar essas comunicações e pensar dessas comunicações aquilo que realmente vai fazer com que nós possamos ampliar a nossa visão em relação às questões de ordem espiritual. 15 minutos? Muito bem. Ok. Todo mundo disciplinado aí, né, galera? Tá sendo bom. Vou fazer minhas considerações, né? Primeiro eu queria chamar, eu acho que cada vez mais a gente percebendo de como a Revista Espírita serviu de laboratório para Kardec trazer ou não as informações e complementar. E aí, nesse artigo apresentado por Robertinho, né, se a gente for fazer um link com o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que no capítulo 4, Kardec já vai trazer da pluralidade das existências, mas principalmente no capítulo 5, quando ele vai trazer, aí não é informação dos espíritos, não, é o que ele assimilou dos espíritos. Pergunta 222, ele vai debulhar, ampliar
tirar algumas coisas que ele não colocou aí e acrescentar. Então, eu queria até chamar a atenção de vocês, dar uma lida nessa questão 222 do Livro dos Espíritos, fazendo uma relação, inclusive comparando textualmente o que ele colocou nesse artigo, para a gente ver que algumas coisas ele descarta e outras ele amplia. Então, a pergunta 222 é interessante fazermos esta relação com esse artigo apresentado por Robertinho. Esse artigo apresentado por Roberto, apesar de ser curto, nos traz informações interessantes, inclusive trouxe isso aí. Algumas coisas que foram respondidas por São Luís foram descartadas por Kardec. Kardec vai utilizar isso aí, esse artigo, ele vai tratar sobre o suicídio e o desgosto da vida, tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele vai falar bem-aventurados aflitos, também ele vai tratar no Livro dos Espíritos de uma forma específica, a partir da pergunta do capítulo 1 da quarta parte, da pergunta 943 até a 957. É aí que eu queria chamar a atenção de vocês. Se pegarmos da 943 até 957, nós não vamos perceber essas informações que São Luís falou sobre a influência dos espíritos em relação ao suicídio. Kardec vai trazer uma abordagem diferente. Vai, inclusive, dizer, na 957, que a causa dos suicídios, os espíritos respondem, ele pergunta quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências, ele vai tratar das causas e vai falar das consequências. E, na 949, ele vai dizer que a intenção atenua a falta, ou seja, ele não vai generalizar as questões do suicídio, ele vai tornar de uma forma específica. E na nota dele, na 957, ele vai dizer que a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Então, observe aí, eu queria que vocês dessem uma lida, eu sei que todo mundo já leu, eu também já li várias vezes, fazendo essa comparação do texto que Belo apresentou com esse texto, né, trazido por Kardec, que na primeira edição não tem isso, é só na segunda edição. Então, coisa assim ele descarta. Eu percebi pouquíssimas palavras que foram utilizadas nesse artigo, pouquíssimas aproveitadas por Kardec. É aí que a gente percebe o laboratório que foi a Revista Espírita, né? Veja aí que, sim, concordo, Fred, é justamente por isso, 1858. Então, o Livro dos Espíritos, a primeira edição, por isso é interessante a gente perceber que houveram duas edições do Livro dos Espíritos. Porque na primeira edição de 1857 não tem isso. Só vai ter na segunda edição, que foi em 30 de março de 1860. Então, a segunda edição, essa que a gente tem hoje, é de 1860. Ele revisou, ele ampliou e pegou algumas coisas e outras não. Então, essas informações sobre o suicídio, ele descartou, essa de São Luís, ele descartou, trouxe de outras, que a gente vai ver mais na frente, de outras edições da revista, mas só em 1860 é que ele vai colocar como sendo isso aqui, objeto. Mas vamos ver ainda lá no livro Céu e Inferno, ele ampliar mais ainda essa questão do suicídio, quando ele vai fazer a avaliação, conversar com os espíritos suicidas, e vai tratar sobre causas e consequências do suicídio. Isso que eu queria chamar a atenção de você. E na que Roberval apresentou, é interessante, coisas interessantes aí, observar. Aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar das leis naturais. Esgotou meu tempo? Tem antes. 3 minutos e meio já. Então, pronto. Na segunda etapa eu passo. Segunda etapa eu passo. João, você, João. Pessoal, só explicando. Hoje é 3 minutos para colocação de cada um, porque hoje tiveram 2 textos com 15 minutos. Então, a gente tem que adaptar o tempo, certo? Quem é agora? Roberval? Roberval não. João, é João. Deixa eu pedir para João liberar o áudio aqui. Clica aí, João, por favor. Cadê João? Desculpa, João. Clica de novo, João, por favor. Aí, pronto. Agora? Pronto. Tá beleza? Beleza. Tá me ouvindo? Sim, tranquilo. Muito bem. Vou começar pelo fim. Mostra o rosto. É porque ele foi clicar no microfone e desligou a câmera sem querer. O mais importante é o áudio. Aí, pronto, agora... Pronto, agora tá ouvindo, né? Tudo certo agora. Meu tempo é quanto, Anderson? 3 minutos. Nossa Senhora, já tomaram tudo.
Começo pelo fim. O espírito que se diz viver no Egito, lógico que foi um espírito não evoluído, mas tem algumas informações que não são reais. Primeira, na pergunta 4 que Kardec faz, se também as pirâmides, aqueles monumentos, tinham finalidade científica, ele disse que não. É mentira, porque hoje em dia a ciência já foi lá, fez as medições, as pirâmides são realmente monumentos científicos, fica ali calculando a base da pirâmide com o seu vértice, a distância do Sol, a Terra, da Lua, enfim, são várias e várias informações científicas que as pirâmides trazem para a humanidade ainda estudar. Enfim, ele não tinha o conhecimento científico, dá a entender que ele não era, na hierarquia sacerdotal, um hierofante, era um iniciante, que talvez não chegou a subir na escala. A outra coisa, desculpe, ele também coloca que as pedras foram trazidas por massas humanas. Também, cientificamente, já ninguém achou essa possibilidade, porque o Egito, do lado leste, é o deserto da Líbia, o Sudão na região sul, do lado norte vem o mar Mediterrâneo e do lado leste teria o canal de Suez para atravessar para Israel, Palestina, Arábia, Jordânia, Síria e etc. Assim sendo, pessoal, já se vê que o irmão não tem muita condição de informar. Kardec ouviu por respeito. A única coisa que aparece, lógico, a Robert Val comentou muito bem, seria usar a religião para domínio do povo. Não é nenhuma novidade que até hoje também se faz. Na 22, ele também coloca uma coisa que é mais ou menos certa, é que o rigor para a iniciação de um sacerdote era forte, porque só ficavam os espíritos mais seguros, o resto caía fora. Bom, segundo assunto de Beto, o suicídio, Tomás já clareou muito bem. Na verdade, aqui tem algumas coisas questionáveis e interessante é que um próprio leitor da revista contestou São Luís, né? É interessante isso, então é bom a gente observar. No problema que cabe à área de Robertinho, eu ia emprestar meu tempo para tu, viu, Robertinho? Emprestado, né? Mas não precisou, você conseguiu realmente sintetizar muito bem, mas o assunto é muito grande, real. Me chamou a atenção quando Kardec fala que obteve comunicação através de mais de 50 médios. Pode ser que dali em diante ele utilizou mais, mas já ouvi alguns companheiros empolgados dizer que foi 2.000 médios, 200 médios. É bom a gente repensar essas colocações, porque eu ainda não vi isso escrito, pelo menos por enquanto, do meu João, tempo. né? Tempo, João. Já acabou, foi antes. Nossa. Deus é mais. Muito bem, muito bem. Antes, com o seu tempo. Pronto, estou marcando. João, só para me não esquecer o comentário que você fez agora, lá no Controle Universal do Ensino dos Espíritos, item 2 da introdução, da segunda introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Kardec coloca, lógico, o Evangelho é 1865, tá? Não a imitação, que é de 64. O Evangelho, ele vai dizer que recebia comunicações de está lá escrito, mais de 1.000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Então, considerando que cada centro espírita recebesse comunicações de pelo menos 3 espíritos, aí já seriam 3.000 espíritos, certo? Mas eu concordo com você, João. Aí a gente está em 1858 ainda, né? Diferente do que ele vai escrever lá no Controle Universal, que é em 1865. É lógico que o espiritismo foi se expandindo, com o tempo ele foi ganhando mais espaço, certo? E o controle foi ficando maior, certo, pessoal? Eu não vou falar sobre o que o Roberto falou, que eu acho que foi muito bem abordado. Quer dizer, todos os temas foram muito bem abordados, né? Mas é porque tem muita... Eu vou seguir Beto. Muita coisa já foi dita e não precisa ficar repetindo, certo? Tem algumas coisas ditas pelo Roberval que eu queria fazer algumas colocações, né? A primeira foi uma informação interessante que o Roberval trouxe sobre a questão de capela, né? Eu fico junto com o Roberval. Eu acho interessante realmente, né? Será que não veio, né, dessas reminiscências? Mas eu acho importante para a gente deixar bem definido, né? De que, pelo menos até onde eu tenho conhecimento da codificação, não existe uma posição definida sobre essa versão de capela.
A gente tem essa visão de que os egípcios eram capelinos, né? Muito forte dentro do Vale do Amanhecer, né? Essa crença, inclusive, de que foram os extraterrestres que fizeram as pedras e colocaram dentro do Vale do Amanhecer. Isso é uma regra, né? Uma crença, regra para eles. E dentro da fraternidade, principalmente por causa da obra de Edgar Armond, né? Que vai falar sobre capela, certo? Dentro, eu fico com o Roberval, eu acho interessante, eu acho que como uma visão científica a gente não pode descartar, né? Realmente é interessante, né? Assim como o João trouxe muita coisa, de onde veio realmente isso, né? Tem que ter algo, pode ser que seja de capela, eu acho que pode ser que sim, né? Mas eu só fico com cuidado de que não pareça que existe uma afirmativa de que Kardec concordava que foi com uma visão do Vale do Amanhecer, por exemplo, certo? Sobre os espíritos elementares, eu não tenho a mesma visão dos gnomos e espíritos elementares, eu não tenho a mesma visão que Roberto, ou que Roberval, né? Eu entendo que todo espírito, desde quando foi criado, olha só, quando ele virou no estágio de espírito, já para ser homem, encarnar como homem, e quando nós ainda não tínhamos controle sobre o nosso livre-arbítrio e que Deus ali supria essa condição, nós já víamos com um estágio parecido com o que temos de homem, nunca como gnomo, ninguém encarnou como gnomo nem como demônio, né? Então, essa visão eu não concordo muito, né? Respeito, mas não concordo muito. Eu sei que, assim, os espíritos levianos, os brincalhões, eles podem se apresentar como demônios, como outros, ou para satisfazer a nossa vontade, ou para brincar com a gente. Mas fico com uma interrogação, Roberval, e aí, de fato, é uma interrogação minha, por exemplo, por que os bons espíritos também, às vezes, usam uma forma conhecida para ser mais agradável, sabe? Isso eu não sei muito a resposta, mas, enfim, não estou dizendo que vocês estão errados, tá, pessoal? Estou colocando as minhas percepções, né? Essa parada de gnome, essas coisas, de espírito elementar, é uma parada que, para mim, eu não concordo muito, mas respeito os que têm, certo? 3 minutos e 20, eu tinha um comentário sobre o terceiro texto, né, que o Roberval falou, mas eu, na próxima oportunidade, eu falo sobre o terceiro texto da moça, que eu esqueci o nome dela. Passa para frente, Damar. Beleza. Cristiana, você, minha amiga. Bom dia, amigos, tudo bem? Olha, o tempo, hoje eu vou falar no tempo certinho. Eu gostei muito dos 3 artigos. Eu acho que, todos foram muito bem explicados mesmo. Essa abordagem de Robertinho muito bacana. E nesse artigo, ele ele reafirma, ele traz, né, ali na pergunta 222, algumas questões ele não reafirma, outras ele confirma, né? A Kardec traz para a questão 222 do Livro dos Espíritos. Mas 2 aspectos importantes ele traz de novo ali para a gente na questão 222 do Livro dos Espíritos. É a estrutura racional do conhecimento da reencarnação, da pluralidade das existências, né? Partindo daquela premissa que o Albertinho falou da justiça divina, se você acredita numa justiça que rege o universo, o processo de reencarnação seria natural. Eu acho bem interessante que ele traz ali para a gente falando que, abstraindo de qualquer conhecimento espírita, um conhecimento racional, né? Primeiro ele traz aquelas questões que o Robertinho falou no primeiro momento ali, que seriam do passado, de como que a gente explicaria as diferenças dos espíritos aqui na Terra hoje, das pessoas, né? E nas segundas perguntas, que acho que o Robertinho ficou para falar no final, porque o artigo era muito extenso, né? Ele fala do futuro, né? Da justiça divina, tanto para criar seres diferentes, quanto para não dar um mérito de acordo com aquela experiência da pessoa. Então ele questiona as pessoas que desencarnam muito cedo, ainda criança, aquele que teve a vida toda ali laborando. Então, reafirma essa questão bem racional. Às vezes a gente busca a explicar a pluralidade das existências de algumas formas, assim, busca muito o argumento, mas o argumento em si é esse que Kardec traz para a gente. É uma questão racional. Se você parte da premissa de uma justiça divina, de uma justiça que tudo é criado numa justiça, numa harmonia, esse processo é lógico, ele seria uma consequência lógica, né? No segundo artigo do suicídio, eu acho interessante que muitas informações ele não traz para a gente depois na obra consolidada, ali no Livro dos Espíritos, no próprio Céu e Inferno, mas eu entendo que nesse artigo específico, eu acho que tudo que ele trouxe para a Revista Espírita, ele trouxe como objetivo. Né? Muita coisa do que ele não queria trazer, que ele achou que tinha dúvidas, que não teria assim, ele não trouxe para a Revista Espírita. Eu acho que veio aqui aquilo que já era uma base de uma discussão do pensamento de Kardec mesmo. Quando ele traz essa parte do suicídio, ele fala
especificamente dos problemas morais. Eu acho que nessa primeira pergunta, ele trata bem disso, ele fala da questão da intenção do suicida, né? Quando perguntar por que a pessoa tem coragem, que quer ter intenção de suicidar, ele não quer preservar a sua vida, não quer que alguém o mate, né? Ele fala daquela questão daquele momento em que o espírito está super excitado e perde essa consciência dele. E na próxima passagem eu vou falar especificamente, que eu achei um dos mais interessantes da conversa dos familiares, aquele da senhora que da última senhora, da madame ali, que eu achei muito legal. Então, pronto. 3 minutos é muito pouquinho, né? Cadê Itamar? Deixa eu ver aqui, gente. Falta quem? Eu já falei, Beto apresentou. Falta Fred, é porque ligaram para Fred. mim e me derrubaram aqui o som. É Fred agora. É isso. Fred, meu amigo, Uma dúvida. Tem agora 2 Roberto, eles vão falar 2 vezes? Fred, tá fechado seu áudio, Fred. Pronto, meu amigo, zerado aqui. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, é como todo mundo está falando aí, né? É chover no molhado em repetir algumas coisas sobre a pluralidade das existências, né? Que eu digo isso desde que me conheço por espírita, né? Naquele tempo o povo ainda falava de pluralidade de vidas. Ainda falam ainda, né? As pessoas acham que existem vidas e só existe uma vida, né? A pluralidade que Kardec sempre colocou e está na doutrina espírita sempre foi de existências, né? De experiências e não de vidas. Mas algumas pessoas continuam insistindo nesse termo dentro das casas espíritas, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, não vou acrescentar nada sobre isso, porque o texto o artigo é bem claro sobre isso, né? Como Cristiana disse aí, no artigo 222, Kardec vai explorar bem mais detalhadamente essa questão aí, entre outras aí. Eu vou colocar meu comentário inicial mais na questão que Roberval nos trouxe aí, que é bem interessante, né? João, eu diria que o espírito não mentiu, né? Eu acho que foi a experiência dele, né? É o retrato da experimentação de vida que ele teve, né? O alcance de conhecimento que ele teve. A gente percebe que é a experiência de um espírito, não é, como o Anderson disse, o resultado de uma consulta a uma pleide de espíritos. Ali é a experimentação de um espírito, como os outros comunicantes também refletem a experiência deles também, né? Sr. Jorbard e aquela madame ali que eu esqueci o nome, mas eles refletem a experiência deles, né? Eu acho que Kardec foi muito sábio ao ouvir todos eles, né? No livro Céu e Inferno vai se ter a experiência também de outros espíritos, que não significa que será a experiência de todo mundo, né? Mas é a experiência daqueles espíritos. Nós vamos encontrar aí nessa questão também dos problemas morais do suicídio, lá na questão 957, já no finalzinho, né? Quando comentam, porque todas as filosofias e religiões do mundo, pelo menos naquela época da codificação, todas condenavam, né, entre aspas, o suicídio por ir de encontro a questões morais e éticas divinas, etc. e tal. E todas não permitem ou não permitiam esse direito ao indivíduo tirar a vida. E aí Kardec pergunta por que o indivíduo não pode ter o direito, né? Vou concluir já, viu, Anderson? Perguntar por que o indivíduo não tem o direito de tirar a sua própria vida, né? E aí eles respondem que a doutrina espírita vem justamente para esclarecer os porquês não tem direito, já que as outras religiões e filosofias não explicavam, só diziam que não tinham direito. E aí a doutrina espírita vem a dizer o porquê que não tem, né? E aí lá na frente, quando tiver mais tempo, a gente complementa. E 3 minutos o Beto tem razão, não dá tempo para nada.
É verdade, o tempo é curto. Quando a gente começa a construir o raciocínio, acaba. Robertinho, você, meu amigo, suas considerações aí, o que você quer complementar. Tá certo. Rapidinho, Robertinho. Tamar, quanto tempo? 3 minutos. Beleza. 3, né? Então, deixa eu cronometrar aqui, tá? Então, a Cristiana já adentrou um pouco a questão do segundo momento que ele faz as perguntas sobre o futuro, que o Kardec faz essas perguntas, do ponto de vista da pluralidade das existências, né? Então, o entendimento da vida sucessivas nos responde uma série de questionamentos. O caso das crianças, quando desencarnam, quando morrem, para onde é que elas vão, para que condição vão, já que elas não construíram, né, conhecimentos, aprendizados, experiências de vida. Existem aqueles que se desvirtuaram do caminho por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de base educacional, né? O que é que vai acontecer com esses? Enfim, então, esse artigo é muito interessante para quem realmente quer entender a questão do conhecimento espírita e que se falou aí, que está muito bem complementado na questão 222 do Livro dos Espíritos. A questão do suicídio, né? Então, o Beto fez uma colocação interessante. Ele disse que mesmo os espíritos infelizes, né? Os irmãos que querem nos influenciar negativamente, nos influenciam porque nós permitimos. Ou seja, influenciam no nosso livre-arbítrio com a permissão. Mas por quê? Pela falta do autoconhecimento. E o Santo Agostinho ele aborda isso nas questões 919, 919A, né, da necessidade de a gente se conhecer, da gente perceber a nossa autoimagem, da gente entender quem na realidade nós somos, nosso propósito existencial, o que é que nós estamos fazendo aqui neste mundo, né? Para isso, a parte filosófica da doutrina, que é muito importante e que o Livro dos Espíritos, de uma forma resumida, ele acaba respondendo a muito desses questionamentos que a gente faz, né? Então, o suicídio, na realidade, é desencadeado pela falta de percepção de nós e nosso propósito existencial. O caso de Roberval, muito bom. Eu acompanho, né, falando para Roberval, eu gosto de assistir na Discovery, Alienígenas do Passado. Tá? É um programa muito interessante, que ele faz essa abordagem de dizer que foram alienígenas, os seres extraterrestres que fizeram uma série de atividades e trabalhos aqui na Terra. Né? A questão das pirâmides do Egito, lá dos astecas, dos maias, enfim, de uma série de... lá na China, tá? Inclusive, eles fazem uma abordagem muito interessante e que pode ser complementado quando se fala dos Exilados de Capela, que é do livro de Edgar Amon, mas também tem o A Caminho da Luz, que é o livro de Emmanuel, que a gente pode se aprofundar nisso, tá? Possa ser que eles não tenham vindo fisicamente, quem sabe tenham influenciado, então é um tema, assim, para nós nos aprofundar sobre isso, tá? Tendo como base a codificação espírita, os conhecimentos de Kardec. Concluí meu tempo. Beleza, Beto. Você, Beto. Vamos fazer só as colocações aí, viu? Esse negócio de quantos médiuns foi utilizado por Kardec, a gente tem que saber o seguinte. Quando ele fala da universalidade, ele recebeu de vários centros, mais de 1000. Mas aqui está falando de que utilizou, ele não utilizou todos. Ele pegava essas mensagens, utilizava os outros médios que ele tinha aqui, que eu tenho comigo, para fazer a abordagem, para ver se falava a mesma coisa. Ele não visitou 1000 centros. Isso aí na cabeça da gente, nem hoje que tem avião, né? Bem equipado. Ele recebia, mas eu acredito que não se utilizou de 1000 médios, não. 50 mesmo já está bom demais, para não dar muita confusão. Outra coisa aqui interessante é que, sobre o que o Robertinho falou aí, sobre a pluralidade dos mundos, eu vou ficar com essa frase aqui, viu? Ora, de duas coisas uma, ou a encarnação existe ou ela não existe. Acabou. Não adianta a gente brigar com ninguém. Dentro da própria doutrina espírita, já vi médium questionar o trabalho dele. Será que isso é verdade mesmo? Eu digo, quando você morrer, você vai ver se existe ou não. Tá certo? Quando você desencarnar, você vai ter a resposta. E não discuto mais com ninguém. Ou ela existe ou não existe. Tá certo? Nós temos a comprovação.
nos nossos trabalhos mediúnicos e outras coisas mais, tá certo? E a questão do São Luís, eu estou achando que o nosso grupo está tendo um racismo com São Luís, rapaz. São Luís é gente boa. A gente está falando muito dele. São Luís é gente boa. Tem muitos artigos dele no livro dos médios que a gente tem que ler. O cabo era bom, agora era muito meloso. Ele ia, rodeava, é estilo dele. E o estilo do médium, tá certo? Eu creio que essa mensagem Kardec não aproveitou, porque foi para o médium audiente. Vai lá no livro dos médios, diz assim, o que comprova mesmo é a escrita. Então, acho que ele só pegou as escritas. Ou a gente vai pensar que todos os médios que Kardec se utilizou eram psicógrafos? Não eram. Tinha audiente também, tinha vidente, tinha tudo. Só que naquela época não tinha recurso. Então, ele publicou apenas aquelas que comprovadamente universal, a língua universal dos espíritos, e foi pela escrita. As outras ele eliminou, mesmo sendo coisas boas, porque não seria verídico, não seria assim uma coisa concreta. Eu creio que alguém escreveu, né? Audiente, alguém estava escrevendo. É a minha opinião. E sobre aí as pirâmides aí, Olha o tempo, eu velho. estava lendo um artigo, é só um minuto. Eu estava lendo um artigo que tem essas 3 pirâmides, né, de Gizé, né, que é Kelps, Kref e Miquelino. Eu não sei qual delas. É interessante que eu estava vendo um artigo dizendo que avião, qualquer aeronave, tem que passar uma certa altura de altitude, porque se for muito próximo, os motores dos aviões, ele desliga. Olha que coisa interessante. A gente estudar também essas energias aí que existem aí, né? E aquelas pedras do Egito que fez lá as pirâmides, dizem que não tinha naquela região. Agora, fica com essa confusão. Como foi que trouxe de lá esses blocos pesados da onde? É só isso aí para vocês aí. Ok, Roberval. Peraí, Roberto, que eu tinha fechado seu áudio na hora que... Pessoal, é porque quando vocês acabam de falar, passa para outra pessoa, eu fecho o áudio dos outros para não ficar saindo ruído e atrapalhando quem tá falando, entendeu, gente? Desculpa, não é cortando o direito de vocês de falar, não. Roberto, clica aí para poder liberar o áudio. Aí, valeu. Tudo bem? Tranquilo. Vamos rapidinho aqui. A questão do suicídio, o Beto colocou uma coisa muito interessante aí. Foi o suicídio mental. Isso aí eu entendo, na verdade, é a base. Porque se você começa a entrar em um processo de obsessão, fascinação, subjugação, tudo inicia pela parte mental. É a primeira porta que se abre. Então, o Beto fez isso muito bem. Eu acho muito interessante nós termos cuidado com a nossa casa mental, que o próprio Jesus também colocou no Evangelho, em relação ao cuidado de manter essa casa com as portinhas e as janelas fechadas. Se deixar aberto, todo mundo entra, bagunça. Então, a porta de entrada é isso aí, eu acho muito interessante. E voltando só à questão do Egito, que está dando muito para falar, eu digo a vocês, quem estiver de perto daquilo ali, não tem como você não enxergar algo, entenda, aspas, sobrenatural, ou seja, fora dos nossos conhecimentos. Porque é um negócio assim, só vendo, eu não vou nem falar, porque você precisa ver de perto para sentir o que é aquilo. É uma coisa estranha, diferente mesmo, essa questão aí do Egito, merece estudo. Na península de Yucatán, no México, eu também conheci as pirâmides maias também. E eu digo uma coisa, rapidinho aqui, você bater palma, Anderson Itamar, de frente à pirâmide, o eco é um canto de um pássaro. Você vai para o outro lado da pirâmide de Yucatán, no México, você bate palma e é um urro de um jaguar. O eco que volta de lá para cá. Me pergunte o que é isso, meu amigo. Eu tenho filmado isso. Ou seja, nós não vamos fechar, nosso conhecimento não pode ser fechado. Temos a nossa base, a nossa estrutura, temos. Agora, não vamos deixar de pensar em possibilidades N, porque existe muita coisa entre o céu e a terra que a gente ainda não tem condição de perceber. Essa dos maias eu fiquei fascinado. E digo mais, tem uma posição em uma determinada época
do ano, não sei se é o solstício de verão, onde a sombra da pirâmide, certo? Serpenteia uma cobra, e na base da pirâmide tem encaixe, tem a cabeça da cobra. A sombra vem, encaixa certinho na cabeça da cobra. Você enxerga uma cobra. Rapaz, fazer um negócio desse aí, até hoje eu não consegui ver ninguém com isso. Então vamos abrir a nossa mente, pegar Kardec como base e ouvir a opinião dos espíritos, como foi colocado. O espírito é um espírito. É um espírito. Sim, mas tudo isso vai se somando para que nós, no futuro, tenhamos uma visão mais alargada da questão. Kardec, base, mas não para na base. A base tem que ser construída. A base é para ser construída. Nós estamos entendendo a base para poder melhor construirmos a nossa obra, a nossa casa. Beleza, é isso aí. 2 minutos cada um da gente, né? E aí, assim que eu falar os 2 minutos, eu vou sair. Aí antes, depois, e vocês dão continuidade, vocês fecham, porque a gente vai fazer a live e a gente convida vocês, se quiserem nos dar o prazer de participar, o link foi postado nos grupos aí. Eu queria só, para fechar, lembrar, né? Fred trouxe isso aí, no texto de Roberval, apresenta justamente essa diversidade dos pensamentos dos espíritos. Isso fica claro para a gente, né? Inclusive, quando o Roberval fez essa observação aí, fica claro para a gente. Qualquer espírito pode trazer qualquer informação, é a ideia, é o pensamento dele. Se coadunar com o que está inserido no espiritismo, beleza. Se for de encontro, o que Itamar falar que for de acordo, fiquem com essas observações minhas. Se for contra, rechacem. Esse é o objetivo. Mas eu queria chamar a atenção nesse segundo texto. Observem que, no segundo texto apresentado por Robert Walsh, Dr. Moore, Kardec não trabalha muito com a questão dos fluidos. Ele faz apenas uma nota, uma observação muito superficial. Veja que ele não alarga isso aí, ele vai alargar onde? Mais na frente, livro dos médios, a Gênesis, por aí em diante. Ok? Muito bem. Aí agora, Anderson, você, e aí depois vocês repassam um pelo outro. Cristiana pode coordenar aí, ou Fred, qualquer um de vocês. Pessoal, eu zerei aqui, botar meus 2 minutos. Eu ia falar sobre a terceira comunicação, mas ia falar bem rápido aqui. É o seguinte, né? Primeiro porque na terceira e na quarta pergunta feita ao espírito dela, ela fala uma coisa ficou meio estranho, e espero que mais para frente se fale mais sobre isso, né? Porque ela fala sobre a questão da, né, não sou muito exigente, pois aquilo que não for justo, outros escritores mudarão. Eu fui muito masculina para uma mulher, mas ficou meio solto isso, sabe? Depois na quarta questão ele pergunta, qual a causa primeira desse caráter viril que demonstrava em vida? E ela bota, isso depende da fase das nossas existências. Ela estava falando das obras, dos pensamentos que ela tinha, mas mesmo assim ficou muito solto. Mas é importante, a gente sempre foge aqui no grupo quando fala de evocação. Mas ela bota lá, sexta questão, como voz é mais agradável, vir espontaneamente ou ser evocada? E ela diz, prefiro ser evocada, pois é uma prova que pensam em mim. Mas também sabeis que é agradável a um espírito liberto poder vir conversar com o espírito do homem. Por isso não vos deveis admirar de que tivesses vindo de repente ao vosso meio. 7. Haverá vantagem em evocar os espíritos em vez de esperar que venham da sua iniciativa? Resposta. Evocar tem sempre um objetivo, deixando que venha. Não vou me aprofundar muito, que eu queria falar outra coisinha. Faltam alguns segundos, porque a Cristiana falou que ia falar sobre esse texto, tá? Vejam que não é o primeiro espírito que fala sobre a evocação. Eu acho que já é o 4º ou 5º, só na 58, falando. Não é a opinião do espírito. Eu concordo com o Roberval quando diz, Kardec é a base, tem muito conhecimento para vir para frente. Concordo. Emmanuel traz uma coisa, é só Emmanuel. Ele pode estar certo? Pode. Mas não é universalidade. Você jogar a universalidade fora, porque Emmanuel disse uma coisa e transformar aquilo na verdade, é jogar a base fora, gente. Desculpa. Mas o controle universal dos espíritos que Kardec repetiu depois do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução de todas as obras, está lá no Céu e Inferno, está lá na Gênese, né? Kardec bota que se a gente usasse o controle universal, a gente não se perderia do espiritismo e tal. Eu não estou dizendo que a gente tem que pegar o que Emmanuel escreveu. Eu estou citando Emmanuel, tá, gente? Mas isso vale para a opinião de qualquer coisa que seja a opinião de um espírito só. Não é que é jogar fora. Eu não acho que a gente tem que jogar fora. Tem muita coisa que é verdade. Eu concordo com as colocações de Roberval. Poxa, é muito interessante, velho. Deve ser lindo ver aquilo ali. É lógico que tem algo por trás daquilo. A teoria de Emmanuel é bacana? É bacana. Pode ser que seja verdade? Eu, Anderson, acho que sim.
Mas eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não trazer crenças que são populares já. Tem crenças populares que trazem que isso foi feito assim, assim, assado. E essa não é uma posição do kardecismo, né? Não tem universalidade, não tem um controle universal, certo? E só detalhe, Beto, antes de eu terminar minha fala, passei 20 segundos, me desculpem. Kardec não foi em 1000 centros espíritas, Beto. Ele recebia comunicação dos centros espíritas, né? Tanto que você vai ver, a partir de 1861, ele escrever, a gente vai estudar, né, em alguns artigos, ele chegava lá no começo do mês, ele botava assim, ele pegava um artigo que saiu num jornal, por exemplo, e botava questões para os centros espíritas. E aí ele pegava 5, 6 perguntas baseadas em parte do texto e botava lá. Que era para quê? Era para os centros espíritas fazerem suas evocações, seus trabalhos, questionarem os vários espíritos sobre aqueles pontos, né? E mandarem depois cartas para eles sobre esse assunto, entendeu? Mas, enfim, mas é porque eu concordo com o Beto. Também naquela época, como é que você ia viajar o mundo todo, né, para poder ver tudo isso? Mas, enfim, eu fico com isso, gente. Em geral, concordo com tudo que vocês disseram. Eu só discordo nessas nuances, né? Desses cuidados que muitas vezes a gente cai dentro da crença popular do dia a dia e a gente tem que diferenciar. Nós estamos falando de kardecismo, a gente não pode misturar kardecismo com conhecimento umbandista, candomblessista, com cada área tem o seu conhecimento específico, muitas coisas se encontram, outras não, mas a gente não pode afirmar que é o kardecismo aquilo que não tem universalidade. É só a minha opinião, sabe, gente? Gente, desculpe, eu vou ter que sair, mas eu vou assistir depois o vídeo do que vocês colocaram aqui, tá bom? E lá no Zap a gente continua, e desculpem se eu ofendi alguém, não tem. Vocês sabem que eu não tenho intenção de ofender nenhum de vocês, é só a minha opinião mesmo. Fala, Beto. Fala, Beto. Qualquer um pode encerrar a gravação? Não é pode, quando titular? Então não, pode. Quando então todo mundo. O Roberto dirigir aí. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou. Então, como é Roberto, eu vou sair, Roberto. Eu vou transferir o anfitrião para você, beleza? Eu tô saindo. Tchau. Tá. Então sou eu que falo alguma coisa agora, né? O que eu queria acrescentar é o seguinte, isso me fascina, viu? A cultura egípcia, sobre ficção científica, sobre o espaço, isso me fascina muito. Então, quando eu fiz a abordagem, porque na realidade essa pequena polêmica, né, sobre a mensagem de Emmanuel no Caminho da Luz, né, e tem os Exilados de Capela de Garamond, o detalhe é o seguinte, a ciência, os estudos já verificaram que o desenho das pirâmides, se você observar do espaço, a forma como as pirâmides foram colocadas é idêntica à constelação de Órion, aquele cinturão de Órion, tá? Que é as estrelas são Aunitak, Mintaka, Aunilan, Aunitak e Mintaka, o nome das estrelas do cinturão de Órion. Faz o mesmo desenho das pirâmides na Terra. E o detalhe interessante, se você observar, elas ficam na frente da constelação de Colcheiros, que é onde o Emmanuel comenta ficar justamente o sistema de Capela, tá bom? Mas o que eu falo é o seguinte, é uma coisa da gente se aprofundar, de pesquisar, de estudar, de tentar entender. A gente não pode afirmar, mas é algo interessante para a gente fazer as nossas pesquisas. Né? Então, como o Roberval fala que esteve em loco e viu maravilhas, coisas que hoje o ser humano não tem a capacidade de fazer. Você vê com toda a tecnologia que a gente tem hoje, nós não temos capacidade de construir uma pirâmide como as de lá do Egito, como a dos maias. Enfim, a gente não tem essa tecnologia, essa capacidade. E como foi que conseguiram fazer isso? Então, é algo, uma interrogação, que a gente pode se aprofundar e buscar dentro dos parâmetros do conhecimento espírita, ter uma maior compreensão. Mas a gente precisa expandir um pouco a mente, a gente precisa ir em busca da ciência. E o Kardec, ele recomendou isso. Tanto é que ele fala, tudo aquilo que a ciência discordar da doutrina espírita, consiga a ciência e deixa a doutrina. Não estou falando para isso que a gente vá discordar da doutrina espírita aqui, mas se aprofundar nos estudos no conhecimento. Prontinho. Quem é que está coordenando aqui? Então, agora quem é que vai falar? Sou eu que estou coordenando. Nem eu sabia que eu estava coordenando. Mas vamos lá, quem é que vai falar agora? Agora é o quê? Beto, né? Pronto, Beto. Então, pronto.
É 2 minutos, né? 2 minutos. Então, peraí ainda, deixa eu cronometrar. Agora é você, viu? Ó. Não tenho muita coisa a falar, não. Já falamos tudo aí. Só para dizer que o estudo hoje foi bom. Gostei do estudo hoje. Basta a gente se aprofundar mais, né? A gente não pode ter uma resposta para tudo. Algumas a gente tem. Porque tem coisas na base do espiritismo que não tem discussão, né? Que são 5 pilares. Esse a gente não discute de forma nenhuma. As outras vêm dessa base e a gente vai discutindo com tranquilidade. Eu confesso a você que eu não me ligo muito nesse negócio de ciência. Eu sou ligado mais à parte moral e à parte assim, de conhecimento, mas gostaria de aprender muito com vocês, viu? Porque eu não vou me aprofundar nesse negócio de pirâmide e tudo, porque senão eu vou pirar um pouquinho, vou ficar a minha própria pirâmide vai criar na minha mente. Eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que não está na hora de a gente conhecer nada disso aí. O Roberval deu um testemunho aí, ele esteve lá, não entendeu? Imagine eu que nem estive lá. Né? Um dia quero ter, de ir lá e ter outra opinião. Ele pode ter outras opiniões do que a nossa, porque a gente está longe. E foi bom ouvi-lo, né? Sobre isso aí, porque já é uma opinião a mais para a gente discutir. É só isso mesmo. Prontinho. Então vamos para Roberval agora, né? Zerei. Não, já foi, basicamente, tudo foi bem comentado aí. E eu só volto à questão que nós estamos falando, do controle universal dos ensinamentos. Kardec tem um controle universal, e isso já foi falado dentro do grupo. Coisas novas surgem que necessitam buscar-se informações. Como nós faríamos? Volta àquela questão do controle universal para esses novos conhecimentos. Aí volta onde é que está o campo da pesquisa espírita, porque surgem coisas novas. Kardec não falou sobre tudo, gente. Então surgem coisas novas e como é que nós vamos fazer esse controle, buscar essas informações para que nós possamos desenvolver mais ainda? A questão é essa. E o que Kardec falou, todo mundo já viu aí, falou muita coisa, com uma certa limitação, e ele próprio reconhece isso, ele mostra que a doutrina espírita ela tem que estar no franco processo de crescimento e de evolução concomitante com a ciência, e se a gente cobra controle universal, tem que se montar um controle universal para assuntos novos, coisas novas que chegam. Porque senão não ficar batendo cabeça o tempo todo entre, aspas, o velho e o novo. Mas na história da humanidade, o novo sempre vem. Ou a gente se prepara para começar a buscar as informações sobre o novo, certo? Ou então nós vamos ficar batendo cabeça o tempo todo. A base, fantástica, mas ela vai adiante. Então vamos pensar nessa possibilidade de como buscar esse controle, que eu acho, não sei se nós temos capacidade para isso, universal dos ensinamentos dos espíritos. Eu confesso a vocês que eu fico muito preocupado e quando eu vejo rejeitar alguma coisa, só se for totalmente agressiva e totalmente diferenciado do ensinamento de Kardec. Aí fugir a lógica, a razão e o bom senso, fugiu a lógica, a razão e o bom senso, a gente para refletir. Eu tenho muita preocupação com isso, para saber o que é que está chegando de novo, que nós podemos aproveitar, inserir no contexto, ou... Não, muito obrigado, perdão pelos 30 segundos. Não tem problema, não. Tá ótimo, suas colocações excelentes. Vamos lá, João. Suas colocações agora. Aperta no microfone. Agora. Pronto, você... Não, aperta o microfone e aperta a câmera. Que aí o microfone você fala e a câmera a gente vê você. Só que desapareceu tudo. O vídeo foi interrompido. Não, se você apertar na câmera, você volta. Aí. E agora? Agora está ótimo. Pode falar. Pode falar?
Ó, já tô Esse negócio não dá certo. Ó, você está fascinado, vamos fazer desobsessão logo com você. Do negócio do ZT. Mas a questão é a seguinte, viu, gente? O Roberval não tocou no detalhe do espírito do doutor Mu, homeopata. Mas é interessante observar que a homeopatia, como sendo uma das maneiras científicas de cura, ela disputa com a alopatia o privilégio de curar. Uma cura pela lei do semelhante, a homeopatia, e a alopatia pela lei dos contrários. E é interessante observar que até hoje existe, na ciência chamada oficial, uma guerra, talvez financeira, porque a alopatia não quer aceitar a homeopatia como sendo ciência da cura. Chegam até a avacalhar dizendo que é placebo, o que foi desmoralizado agora na Inglaterra, quando eles estão aplicando a homeopatia em animais, cavalos, pássaros, e aí silenciou todo mundo, infelizmente, mas o doutor diz aqui que é o futuro, não é? E é verdade. Mas como ela atua no perispírito, porque a droga química é dinamizada, tirando apenas o extrato fluídico, muita gente quer pegar e não tem como pegar, porque o condutor dela é um álcool, alguma coisa. Então, com isso, é bom a gente ter muito cuidado também. Eu concordo aí com as colocações de Roberto Al, no aspecto como ele teve nas pirâmides. Eu não tive, mas a gente lê, como você leu muita coisa, Roberto, interessante, que é preciso refletir, viu? Uma delas, realmente, é as pedras como chegaram lá. Olha o mapa, vocês pegam o mapa mundial, observa, sem navio, sem guindaste, sem nenhuma maneira, o Espírito, por isso que eu disse, viu, Fred? O Espírito não conhecia a verdade, viu? Só fechando, porque ele disse que foi massas humanas, é humanamente impossível massas humanas transportar. Fechei. Pronto. Então, agora, pena que o tema é muito curto, viu, gente? Mas vamos lá, Cristiana, agora, faça as suas considerações finais. Deixa eu cronometrar aqui também. Vamos lá. Bom, eu ia falar um pouquinho sobre o suicídio, mas como o tempo é muito curto, eu ia fazer uma relação lá com o duelo, que ele fala da questão da intenção, né, do espírito, que mesmo que busque outros meios, é a questão da intenção, que lá no livro dos espíritos ele se refere-se no duelo. Mas voltando à questão que Anderson começou... Cristiano. Oi? Desliga aí, Roberto, o som que está fazendo interferência, você, João e Roberto. Deixa eu desligar aqui, pronto. Agora está dando para ouvir direitinho? Agora melhorou. Valeu. Voltando para o artigo que Anderson já comentou uma parte dele, tem uma outra parte dessa conversa com aquela senhora que eu achei muito interessante, que ela faz um link com a questão, quando a gente fala naquele primeiro artigo que fala de usar a religião como uma forma de poder, que Roberval muito bem falou, né? Muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado também com o uso que a gente faz da nossa voz dentro de uma doutrina, dentro de qualquer lugar religioso, porque talvez a gente possa estar usando isso para palco do nosso egoísmo, das nossas querer colocar as nossas percepções como as mais importantes, né? E é importante a gente entender que Kardec, a obra de Kardec toda traz a autonomia, né? Essa autonomia para a gente não precisar realmente a gente ter essa independência de conhecimento, de ação, né? Não precisar, às vezes, de uma dependência de alguém estar falando para a gente faz isso ou não. Por quê? Porque nos traz... nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas nós temos consciência, nós temos livre-arbítrio. Então, a gente tem essa condição de crescer e de aprender. Nesse artigo específico, tem uma parte que ela fala, que eu achei muito interessante, quando pergunta assim, por que criar uma nova religião, né? Se tudo já não estava feito ali, se o Cristo não tinha falado, né? Então, assim, você estava criando uma coisa diferente da moral do Cristo? E aí, o que ele fala? O que ela fala no artigo? Não, vimos apenas reafirmar nossa consciência e aumentar nossas esperanças. Quanto mais o homem se civiliza, mais deveria ter confiança e mais necessidade temos ainda de o sustentar. Então, o que eu entendo por isso? Que muitas nós vamos desenvolvendo, eu só vou concluir isso, nós vamos desenvolvendo os nossos pensamentos e às vezes a gente entra em muito choque com algumas coisas.
que eu percebo, é só para finalizar essa ideia, para passar o que eu penso da questão da obra de Kardec e a obra em geral. Kardec seria para mim, como eu sou advogada, é minha lida, né? Kardec seria para mim a Constituição. É aquela norma fundamental. O processo de criação de uma Constituição, de elaboração da Constituição, é diferenciado de qualquer outra lei, porque ele é um procedimento especial que é aquela norma fundamental de qualquer país. Isso não quer dizer que todo crescimento legislativo, que desenvolvimento, que tudo que venha é ruim ou é errado. Não é isso. O que acontece é que existe um controle de constitucionalidade. O que é isso? A norma ela não pode contradizer a norma fundamental. Então, a norma complementar que vem ela não pode contradizer a norma complementar. Então, como que eu percebo a obra de Kardec e as outras obras? Que tudo aquilo que vem posteriormente, legislando, não, mostrando, descobrindo, descortinando assuntos específicos que não contradigam a norma anterior, ou quer dizer, que não contradigam o pensamento que Kardec compilou ali com o controle universal, beleza. Qual é o nosso controle universal hoje? É olhar aquilo que contradiz ou não. Não quer dizer que a gente tenha que rejeitar aquilo que vem depois. Não é uma rejeição, porque senão a gente estaria fechando, nós não podemos crescer. O que ela fala que à medida que a gente vai se civilizando, vai tendo mais consciência, nós vamos despertando a nossa consciência. Então, desculpa ter ultrapassado o tempo, mas eu queria colocar isso. Olha, sua colocação foi excelente, Cristiano, viu? Passou 2 minutos, mas não tem problema não, achei excelente. E agora vamos para Fred. Fred, conclui aí seus pensamentos, também estou aqui cronometrando. Joga esse cronômetro fora, Robertinho. Os assuntos são bem interessantes. Já estamos aí às 10 horas, né? Pode esquecer o cronômetro. Os assuntos são bem interessantes e essa questão mesmo, eu coloquei até no chat aí como complemento, né, para reflexão e estudo. Na Vadimeco Espírita tem uma entrevista bem interessante a respeito desse espírito. Eu, particularmente, gosto muito da comunicação dele. Ele demonstra bastante conhecimento e sabedoria. Não quer dizer que ele está 100% certo ou que ele tenha vivenciado todas as experiências dele, né? Inclusive, na última encarnação dele, na Romênia, ele é tido como construtor do Egito moderno, né? Do atual Egito, né? Isso está lá também como fonte na Revue Espírita de 1858. A gente sabe muito pouco ainda, a verdade é essa, a respeito do que aconteceu no Egito, né? Eu, particularmente, não rejeito nenhuma informação trazida do mundo espiritual, da espiritualidade. Eu posso concordar ou não concordar. Eu posso aceitar ou não, mas não rejeito absolutamente nada. Né? Eu acho que a experiência e a vivência que o espírito está tendo, seja ela qual for, é a experiência dele e que diz respeito às nossas reflexões. Como Cristiana falou, eu sempre considerei a codificação também, Cristiana, basicamente como uma constituição também. Né? Eu acho que é a base, mas não é o todo. Ela reflete apenas a estrutura da casa, né? A estrutura de que aquilo ali segue leis divinas, leis que regem o universo, não somente para a espécie humana. Eu acho que muitas vezes a gente esquece isso, né? Achando que o mundo espiritual é exclusivo para a espécie humana e não é, né? Que é exclusivo para o nosso limite de pensamento e o nosso limite de emoções, e não é, né? As leis regem o universo, vamos esquecer nunca disso. Né? E no mundo espiritual existem espíritos de todas as ordens, em todos os pontos, em todos os aspectos. Espíritos que defendem bandeiras, espíritos que defendem teorias, que defendem suas convicções de uma maneira bastante intensa, sejam elas corretas ou não, é a realidade e a verdade deles, né? Então, isso é muito explícito quando a gente estuda a doutrina espírita, percebe muito claramente isso. Uma abordagem que eu acho que dos 3 artigos, para concluir, que eu achei muito mais fundamental, e eu acabei não falando muito também sobre isso, mas bastante, na minha opinião, mais importante ainda que os outros 2, a gente acabou ficando muito no Velho Egito, né, e nas existências,
que é a questão sobre o suicídio do ponto de vista filosófico, moral, religioso e científico, porque Kardec também trata nesse aspecto, né? E eu me recordo, viu, Beto, que Kardec dizia lá na codificação que quando a ciência comprovar algo que vá contrário ao espiritismo, ele ficaria com a ciência. Não é isso que ele diz lá? Que era para ficar com a ciência, né? Então, a gente nunca pode deixar, nunca pode abandonar o tríplice aspecto da doutrina, né? E a ciência está lá nesse tripé. Então, a discussão que eu acho que pode ficar, né, Robertinho, até pelo Zap depois, né, sobre a questão do suicídio, né, dos problemas, né, do suicídio, que hoje está tão importante se refletir sobre isso, né, inclusive baseado nesse artigo, nas questões a partir de 943 em diante, né, do Livro dos Espíritos, nas questões que dizem hoje na modernidade e que a gente falou muito pouco a respeito hoje nesse estudo sobre esse aspecto. Talvez merecesse até voltar a este assunto, mas a gente volta no Zap. Bem, é um tema interessante. Esse dos egípcios tem pano para manga. Esse do suicídio é interessante a gente estudar um pouco mais, se aprofundar e falar no Zap, inclusive que nós estamos no Setembro Amarelo, tá? Que é o combate ao suicídio, é uma campanha do CVV e outras coisas mais. Mas, diante do tempo, são 10 horas e 10 minutos, né? Nós vamos encerrar, vamos fazer uma pequena prece, cada um à sua maneira, cada um com seu pensamento, vamos fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, e agradecer a espiritualidade por esse momento onde nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar experiências, aprendizados e conhecimentos entre nós. E que isso, com certeza, vai nos favorecer em nossa trajetória pelo mundo. E ao retornar ao plano espiritual, vamos levar uma bagagem de aprendizado importante para a nossa evolução e crescimento. Que Deus abençoe o nosso domingo, a nossa semana, que seja plena de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e que estejamos abertos para interagir com outros nas suas adversidades e entender a forma como o outro pensa para nós agregarmos novos aprendizados às nossas vidas. Sendo assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos bons espíritos que estiveram conosco, que nós encerramos o nosso estudo da manhã de hoje. Tá? Então, gente, olha, foi, como diria Xuxa no passado, quem é do tempo da Xuxa, foi muito bom estar com vocês, viu? Ô, Robertinho. Oi, fala. Encerra a gravação aí. Você espera um pouquinho, porque eu quero falar com Roberval e João rapidinho. Pronto, então dá um stop aqui.